Essa é a nossa quarta aula, né, sobre cultura organizacional. É a última aula antes da gente entrar nos processos de gestão de pessoas. E por que que é importante, então, a gente conhecer, a gente retomar alguns aspectos relacionados à cultura organizacional antes, né, de entrar na gestão dos processos, dos 6 processos de gestão de pessoas? Porque a gente sabe que para a saúde da organização é muito importante que todos entendam, que todos partilhem do mesmo valor da empresa para poder firmar uma parceria, para poder firmar uma coerência entre colaborador e organização, tá? Compreender, pessoal, absorver a cultura organizacional, né, é importante porque acaba influenciando diretamente no comportamento dos colaboradores, no comportamento dos funcionários, e isso acaba desenhando, acaba moldando a imagem corporativa que vai ser passada para o público, né? E, consequentemente, impactando ou não na aceitação e no consumo dos produtos e dos serviços ofertados por essa organização. Pessoal, boa tarde, né? Hoje a nossa aula é sobre cultura organizacional e clima organizacional. E a gente precisa relembrar, na verdade, para vocês alguns conceitos, né? Alguns pontos principais sobre a cultura e o clima organizacional, exatamente para a gente poder trabalhar os processos de gestão de pessoas, principalmente quando a gente for trabalhar, por exemplo, o processo de aplicar pessoas, né? Onde a gente usa bastante a ideia de cultura e de clima organizacional. Então, para começar a aula de cultura, é importante a gente trazer conceito de cultura organizacional, porque a gente acaba confundindo conceito e clima organizacional, cultura e clima organizacional, mas são conceitos diferentes, mas são conceitos que praticamente andam de mão dada, né? Então, o que a gente tem que ter antes de trazer conceito? Internalizar que cultura, a gente vê na literatura, que cultura é a identidade da empresa. Cultura é a identidade da organização. Então, é o primeiro ponto que a gente tem que conhecer da organização, né? Então, a gente, numa linguagem mais popular, né? A gente trata a cultura de uma organização como o caráter dessa organização, como a personalidade dessa organização, como o conjunto das convicções, né, que os membros da organização acabam partilhando, né? Cultura, né, é a maneira como as empresas, como as organizações acabam percebendo se os seus empregados, se os seus colaboradores são confiáveis, se precisam de controle, né? De uma maneira ou de outra, é como a organização adota a sua maneira de ser, né? Então, depois desse conceito mais popular, trouxemos 2 conceitos importantes e os mais utilizados até hoje sobre cultura organizacional, né? Schein, 2009, né? Onde ele alerta pra gente, onde ele mostra pra gente que cultura organizacional é um conjunto de pressupostos básicos que um grupo inventou, que um grupo descobriu, que um grupo desenvolveu
quando acabou aprendendo a lidar com os problemas de adaptação externa e integração interna e que funcionaram bem o suficiente para serem considerados válidos e ainda ensinados a novos membros como a forma correta de perceber, pensar e sentir em relação a esses problemas. Né? Outro conceito bastante trabalhado é o conceito de Fleury e alguns outros autores, né, que definem cultura como um conjunto de valores, como um conjunto de pressupostos básicos que são expressos em alguns elementos simbólicos que a gente vai ver nos próximos slides e que, em sua capacidade de ordenar, atribuir significações, constroem a identidade organizacional. Né? São dois conceitos bastante utilizados para a cultura.
Então, pessoal, para entender mais ainda sobre a importância da cultura organizacional na empresa, né, existe a analogia ao iceberg, né, da cultura organizacional, né, que é exatamente utilizar essa figura ilustrativa do iceberg para comparar, né, o que são aspectos visíveis, os menos visíveis e os invisíveis da cultura organizacional. Então, exatamente essa figura, a gente consegue perceber que só uma pontinha do iceberg, aproximadamente um nono, né, como diz Hidalberto Chiavenato, aproximadamente um nono do iceberg está na superfície, está fora d'água, está visível, é aparente, né? Então, isso significa tudo aquilo que eu enxergo das outras organizações e tudo aquilo que as outras organizações conseguem enxergar da minha organização. Tudo aquilo, os aspectos menos visíveis e invisíveis, todo esse restante que está permanecendo submerso, que está invisível fora d'água, é onde as coisas acontecem de fato, tá? Nas manifestações, nos fenômenos culturais, daquele ambiente interno da empresa, da organização, tá? O que a Venato explica pra gente que essa grande parte interna das organizações, que está submersa, né, que está abaixo da linha d'água, é essa que é responsável por dar sustento para essa outra pequena parte que é visível. Então, é importante para os gestores, tá? Sempre conhecer, entender, descobrir, desvendar essa parte que está oculta, que está submersa embaixo d'água, porque isso é fundamental para a gente conseguir compreender qual vai ser o próximo passo para poder ter acesso, conhecer, melhorar, desvendar, né, gerenciar da melhor maneira a cultura organizacional. Depois de conhecer o conceito de cultura, né, tanto um conceito mais popular quanto o conceito científico, depois de conhecer os elementos que fazem parte da cultura organizacional, né, que representam a cultura organizacional, e depois de entender essa analogia do iceberg, a gente precisa compreender que existem 4 pressupostos psicossociais da cultura, né, que são esses 4 pontos, né, esses 4 pressupostos da cultura, eles são o ponto básico para a gente poder fazer o diagnóstico organizacional e aí compreender como a organização está funcionando, principalmente quando o ponto de vista é focado no comportamento humano. Né? Então, se a gente sabe que a cultura organizacional apresenta principalmente 3 funções, né, que é favorecer a integração dos seus membros, principalmente aqueles novos que estão chegando, ser referência na busca de solução de problemas, é que com a cultura a gente aprende o que está acontecendo para saber se continua da mesma maneira ou não, né, auxiliar na redução da ansiedade a partir do momento que a gente começa a perceber o comportamento humano dentro da organização, né? É importante que a gente saiba que esses 4 pressupostos aqui representados como normas, valores, poder e recompensa, eles acabam se tornando sim um ponto básico para a gente poder fazer o diagnóstico organizacional e perceber como a organização está funcionando, tá? Então, as normas a gente acaba observando, olhando pelo lado do comportamento, principalmente culturalmente falando, né? As regras e os padrões de conduta onde os colaboradores estão se enquadrando ou não, né? A gente consegue perceber se o conjunto de fatores que estão sendo compartilhados, né, são vistos como positivo ou negativo
pelos colaboradores. A gente consegue perceber através desses pressupostos psicossociais, né, se aquela pessoa que tem o poder na organização, ela tem esse poder e consegue ter um certo grau de centralização ou descentralização para poder recomendar, para poder determinar o que cada pessoa faz dentro do cargo que ocupa, né? Quando a gente fala de recompensa como um pressuposto, como uma base para o diagnóstico, principalmente do comportamento, né? A gente tem que observar, né, que não só o colaborador deve ser valorizado, né? Não só aquele colaborador bacana deve ser valorizado, mas aqueles que são menos destacados também precisam ter o seu comportamento estimulado para que essa missão, essa visão, esses objetivos, essas metas traçadas sejam alcançadas da melhor maneira possível. E aí, com esses pressupostos, a gente consegue perceber quais os tipos de cultura organizacional que existem, né? Por exemplo, a cultura do poder, né? Que geralmente elas existem naquelas organizações que focam, né, em resultado, né? Que que estimulam colaborador a competir, né? Geralmente nessa cultura as decisões elas são mais centralizadas num líder só, né? Geralmente elas acontecem nas organizações que são menores, onde a figura do dono é muito presente, é muito forte, né? Quando a cultura é representada pelo poder, por exemplo, né? Ela até funciona, mas ela por algum momento ela pode vir limitar o crescimento e o desenvolvimento dos profissionais, né? E como a gente já viu que tem objetivos organizacionais e individuais que são, né, interligados, a partir do momento que a cultura do poder limita o crescimento e o desenvolvimento do colaborador, de uma forma ou de outra, em algum momento, ela vai acabar limitando o crescimento e o desenvolvimento da própria organização, tá? Da própria empresa. Outro tipo de cultura existente é a cultura das tarefas, né? Geralmente esse tipo de cultura ele é adotado e passado para novos colaboradores, né? Principalmente por aquelas organizações que dividem, que especificam muito bem cada tarefa para cada profissional. Isso acaba contribuindo muito para o desenvolvimento individual, é óbvio, porque cada colaborador vai querer dar o melhor de si para poder conseguir alcançar os seus objetivos individuais e, consequentemente, os objetivos organizacionais, né? Tem a cultura de pessoas, né? O próprio nome já diz, né, que as organizações que focam nesse tipo de cultura, que passam para os seus funcionários, principalmente os recentes, né, que aquela organização vive sob a cultura das pessoas, é aquela que tem as pessoas no centro das suas ações, né? Nesse tipo de organização que adota uma cultura focada nas pessoas, né? A gente sabe que o colaborador até tem um espaço maior para crescer, para se desenvolver, né? Que o colaborador tem as suas opiniões ouvidas, tem as suas opiniões respeitadas. E também a gente percebe, principalmente por causa das primeiras aulas que a gente teve, que se a gente tem uma organização que enxerga colaborador como parceiro, a gente sabe que a cultura de pessoas acaba tendo uma capacidade maior para reter os seus talentos e, consequentemente, mais vantagem competitiva, mais qualidade de vida no ambiente de trabalho, porque, consequentemente, ela vai apresentar um ambiente de trabalho mais saudável, né? Bom, tem também, por último, né, a cultura focada em papéis, né? Então, aquela empresa que adota uma cultura com foco em papel,
né, significa que tem uma estrutura hierárquica, né? Essa estrutura hierárquica geralmente ela é sólida, né? E nesse tipo de ambiente organizacional onde predomina uma cultura focada em papéis desempenhados pelos colaboradores, a pessoa, o empregado, o funcionário, o colaborador, ele precisa desenvolver somente aquele seu papel, aquilo que lhe é dito como função e pronto, acabou, né? E acaba que nesse processo, nesse ambiente organizacional, todo o processo fica mais rígido, né? Fica dificultado, porque você não consegue dar um suspiro sem perguntar como você deve fazer e para quem, né? E perguntar para quem você deve fazer, né? Geralmente essa cultura de papéis, né, onde cada um tem que desempenhar o seu papel, tem muita regra, né? E isso acaba gerando o engessamento do processo e a dificuldade de aderir à mudança, né? E isso, obviamente, a gente já percebeu que acaba dificultando o crescimento da organização, o crescimento da empresa. E aí, depois de todos esses conceitos, né, que a gente já viu e já percebeu que existem, né, dentro da empresa, fica a pergunta, né, qual que é a importância de conhecer a cultura organizacional? Qual é a importância da cultura organizacional para a empresa, para a organização, tá? A primeira coisa que a gente tem que entender, ter em mente, guardar, é que a cultura, ela já deu para perceber o reflexo da ética que a organização tem, né? Ela acaba orientando de uma forma, acredito eu, bem natural, né? Quais são os caminhos que os colaboradores têm que seguir para que todos se beneficiem dos pontos positivos, né? Outro ponto bastante importante de se ter uma cultura organizacional bem sólida, tá? Como a gente já viu aí para trás, o desenvolvimento do capital humano, né? Por trabalhar moral, por trabalhar ética, a cultura ela acaba demonstrando, né, para os colaboradores quais são as expectativas da organização e aí como eles devem agir para alcançar essa expectativa, tá? Então, elas auxiliam no desenvolvimento do capital humano, principalmente pautado em ética, em alinhamento moral, etc. Tá? E aí, a presença, né, dessa estrutura pautada em alinhamento moral e ético, né, acaba instaurando na organização, fixando na organização um ambiente saudável, um ambiente que até promova uma competição, mas uma competição saudável, porque acaba apoiando objetivos pessoais, óbvio, como a gente já falou, né? Ao mesmo tempo que através desses objetivos individuais e pessoais, né? Consiga se buscar atingir, alcançar as necessidades da empresa, né? E outro ponto importante, né, é que se tem ética e moral, se essa ética e moral ela é sólida, né, e consegue fazer com que os colaboradores satisfaçam as expectativas da empresa e, consequentemente, as suas próprias expectativas, né, se essa cultura organizacional acabe promovendo um ambiente de uma competição, mas que seja uma competição saudável, né, ela acaba proporcionando um ambiente geral saudável, né? E esse ambiente geral saudável acaba sendo um espaço bem fértil para melhoria de produtividade, né?
que não dá para descartar, não dá para deixar de lado. A gente sempre fala em eficácia organizacional, mas a gente sempre lembra que o começo disso tudo foi a eficiência, e eficiência para produtividade, né? Então, uma cultura organizacional bem instalada significa resultado, significa ambiente organizacional saudável, né? E quando a gente está na nossa casa, num ambiente saudável, tudo prospera. E aí a gente entra na segunda parte da aula, que é o clima organizacional, né? Falamos sobre, quando a gente vai dar essa aula, a gente chama de cultura e clima organizacional. Parecem que os dois são a mesma coisa, mas não são. Um é reflexo do outro. O clima é reflexo da cultura, tá? O clima é a reação dos colaboradores para esse ambiente organizacional que eu falei no slide passado, né? Então, o clima, ele é ele representa os sentimentos dos colaboradores em relação à organização. Ele representa o que os colaboradores estão esperando da organização em relação à política, em relação à estrutura, em relação a esse ambiente interno que eles passam a maior parte da vida dentro, imerso, né? O clima, né, assim como a cultura, acaba afetando motivação, acaba afetando produtividade, que eu falei no slide passado, que é uma das grandes importâncias de uma cultura organizacional pautada em ética e moral, tá? O que a gente tem que ter em mente? Que todas as organizações que promovem um clima mais satisfatório, mais legal, mais tranquilo para os seus colaboradores, acabam de uma maneira ou de outra, né? Até porque a gente sabe que quem planta, colhe, né? Então, aquelas organizações que plantam, né, um clima, que ofereçam um clima organizacional mais satisfatório para os seus colaboradores, acabam colhendo os frutos dessa implementação, né? Quando o clima, por exemplo, organizacional acaba entrando de frente, batendo de frente, chocando, por exemplo, com as expectativas do colaborador, né? Todo aquele processo negativo que a gente conhece acaba se instaurando e adoecendo um ambiente que tinha tudo para ser saudável. E aí, se a gente estuda, né, cultura e clima organizacional, mas se a gente já aprendeu que clima é um reflexo da cultura, como a gente pode tratar pontualmente a diferença existente entre clima e cultura? Bom, retomando alguns pontos básicos, que cultura é o código de conduta da organização, né? Valor, regra, filosofia, crença, etc, etc, etc. Clima é tudo aquilo que o trabalhador pensa, né? E tudo aquilo que reflete como o trabalhador vive no ambiente organizacional. Os dois afetam diretamente a motivação. Os dois afetam diretamente a produtividade da equipe. Os dois acabam sendo o clima um pouco mais, o clima acaba sendo um indicativo do bem-estar e da qualidade de vida dos colaboradores, né? O que a gente pode trazer, então, de diferença básica entre esses dois conceitos, tá? A constância. Constância. Enquanto isso a gente guarda, enquanto a cultura é alguma coisa, é um ponto que nasce junto com a instituição, que desenvolve junto com a instituição, que acaba permanecendo por longo tempo
a mesma coisa, pautada em regras, valores éticos, normas, etc, 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 o clima acaba que pode mudar todos os dias, né? Por quê? Porque o clima está diretamente conectado com a cultura da empresa, mas mais ainda conectado ao sentimento do colaborador, ao comportamento do colaborador. E o comportamento pode se alterar todos os dias, dependendo, por exemplo, do humor do colaborador, do humor do líder, do chefe, do gestor, né? E isso afeta naturalmente a disposição e o clima da própria equipe, né? Então, o que a gente tem que ter como diferença básica, né? Enquanto a cultura organizacional pode sofrer alteração, mas de forma muito lenta, né? O clima pode ter alteração e essas alterações são muito mais repentinas, porque elas sofrem influência tanto interna quanto externa ao ambiente onde os trabalhadores estão inseridos. E aí, se a gente percebe, né, que o clima está intimamente ligado à cultura e que ele é reflexo do sentimento do colaborador, qual que é a importância, né, do gestor, da pessoa encarregada por determinada área, realizar pesquisa de clima organizacional, né? É muito importante, né? A pesquisa de clima organizacional, ela é uma das ferramentas mais importantes para a gente, como gestor, conhecer o ambiente de trabalho e como esse ambiente de trabalho influencia no dia a dia do colaborador, né? É a ferramenta mais importante para entender o efeito que o ambiente de trabalho exerce no comportamento do colaborador, né? Utilizando essa ferramenta de pesquisa de clima organizacional, dá para a gente perceber, né, como os colaboradores compreendem o próprio contexto onde eles estão inseridos. E aí, a partir do momento que a gente vê na visão do colaborador como ele percebe o ambiente onde ele está inserido, a gente consegue promover algumas melhorias, caso sejam necessários, né, na motivação, consequentemente na produtividade e em qualquer outros resultados organizacionais que a gente esteja buscando melhorar. E aí, né, a pesquisa de clima organizacional ela é importante, mas quais os benefícios que ela pode trazer, né? Bom, existem alguns indicadores, né, organizacionais que eles estão diretamente ligados às boas práticas organizacionais. Quando a gente observa esses indicadores e como eles estão atingidos, por essas boas práticas, a gente consegue perceber quais os benefícios da pesquisa de clima organizacional, né? Por exemplo, quando a gente olha o indicador produtividade, se a gente percebe através de uma pesquisa de clima organizacional que os funcionários estão pouco motivados, que os funcionários estão pouco conectados com a visão, com a missão da empresa, a gente percebe que eles têm um desempenho inferior. E aí a produtividade é afetada, né? O contrário também existe. Se a gente faz uma pesquisa de clima organizacional e percebe que os colaboradores estão muito motivados, estão muito conectados e a par e sabendo qual é a missão e a visão da organização, a gente sabe que a produtividade tende a aumentar, né?
Quando a gente olha um indicador conhecido como rotatividade, né, e através de uma pesquisa de clima organizacional, a gente consegue perceber a quantas anda a satisfação com o ambiente de trabalho, com o gestor que está diretamente ligado àquele colaborador, e a satisfação com o ambiente de trabalho com relação aos colegas que rodeiam esse colaborador, a gente consegue perceber que se tá ruim, né, tem muito turnover, se tá bom, tem pouco turnover, né? Quando a gente olha, né, para um indicador conhecido como atração de talentos, a gente sabe que uma empresa, uma organização, uma instituição que se preocupa de verdade, tá, em escutar a opinião de quem faz o negócio acontecer, que é o colaborador, ela acaba conhecendo a necessidade de cada departamento, ela acaba conhecendo a necessidade de cada pontinho organizacional, e aí ela sabe a quantas anda a demanda, por exemplo, por mão de obra, e também como é o perfil de pessoa, de colaborador que ela tem que atrair para fazer acontecer o que ela está esperando que aconteça. E por último, não menos importante, tá? Um dos pontos, né, básicos, cruciais que devem ser trabalhados quando a gente tenta entender os benefícios da pesquisa de clima organizacional para a empresa é a competitividade, né? Ser competitiva é o diferencial para toda a organização, todas querem isso, né? É óbvio, a competitividade acaba refletindo diretamente no posicionamento, por exemplo, que a organização tem no mercado, entre outras coisas boas, entre outros pontos positivos. Então, um ambiente saudável, né? Se a pesquisa de clima organizacional mostra que o ambiente é saudável, né? A competitividade é um reflexo saudável desse ambiente. O contrário também é verdadeiro, né? A organização que tem gente desmotivada, consequentemente menos produtiva, consequentemente mais desconectada, tende a contribuir muito pouco ou quase nada, ou nem a contribuir para que essa organização alcance um posicionamento legal no mercado onde ela está inserida, tá? Para a aula de hoje é só, né? Agora, nas próximas aulas, a gente vai entrar nos 6 processos de gestão de pessoas: agregar, aplicar, recompensar, desenvolver, manter e monitorar, tá? Boa aula a todos e até a próxima.